Olá, amigos. Mais uma vez começaremos a discutir as doenças metabólicas no nosso painel Saúde com a professora Carla Juliano, que é professora de Educação Física com mestrado em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu e atualmente ela trabalha no Hospital Albert Einstein, no Centro de Educação em Diabetes, juntamente com a Organização de Tratamento de Doenças Crônicas. Professora Carla, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente para mais uma discussão. Pois é, da última vez nós falamos sobre as doenças metabólicas e acho que hoje a gente precisaria falar um pouquinho de exercício relacionado às doenças, né, obviamente. Então a primeira pergunta que eu faria é: o exercício tem papel de promoção, tem um papel de prevenção, tem um papel de recuperação? Em que âmbito o exercício entra para indivíduos que têm as doenças metabólicas? Na verdade, ele vai entrar na promoção, né, no tratamento, porque se você faz atividade física, né, exercício físico de forma regular, você com certeza tem uma chance menor em desenvolver qualquer tipo de doença metabólica. Né? Mas se você já tem o diagnóstico de qualquer patologia metabólica, a atividade física ela vai entrar como parte do tratamento. Muitas vezes, o médico ele tem como estratégia estimular a mudança de hábito de vida do paciente, né? Então, por exemplo, você foi recentemente diagnosticado com diabetes tipo 2, o médico ele vai tentar intervir, né, estimulando a mudança de hábito, então ele vai te dar um prazo médio de 6 meses para você cuidar da alimentação, fazer exercício físico, para ver se tem algum resultado. Aí sim, ele vai tentar intervir com um tratamento medicamentoso. Então, isso é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Mas nem sempre é isso que se faz. Exatamente. Na verdade, primeiro porque o indivíduo ele sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer atividade física. Né? Então, uma vez vai ser falta de tempo, uma vez mudou de emprego, outra vez é o carro, outra vez é o rodízio. Então, tudo vai ser desculpa para não fazer atividade física. Então, o indivíduo mesmo, ele prefere tomar medicação ao invés de cuidar dos hábitos de vida. Agora, ele tomando a medicação, que é um ponto do tratamento, não significa que ele não engordaria, como foi o assunto da nossa última conversa. Com certeza, a medicação ela não vai interferir muitas vezes no peso, ela vai interferir em relação a tentar diminuir resistência à insulina, que é o principal fator desencadeante para as doenças metabólicas. Agora, se eu aumentar o peso, essa dosagem de remédio talvez não seja mais suficiente. Com certeza ela vai se tornar insuficiente. Muitas pessoas acham, né, se a gente pensar no diabetes tipo 2, que é uma das doenças metabólicas mais prevalentes, que teoricamente seria uma patologia que não depende da ação da insulina, né, eu não preciso fazer utilização de insulina como tratamento medicamentoso. Se você tiver um aumento de peso, não fizer atividade física, não cuidar da alimentação, diferente do que muita gente pensa, você pode vir a utilizar a insulina como parte do tratamento medicamentoso. Agora, pensando nisso, qual a diferença em termos de exercício para quem é diabético do tipo 1 e o diabético do tipo 2? Na verdade, em relação à recomendação, a gente não tem uma diferença. A gente tem uma diferença principalmente nos cuidados a serem tomados, né? Porque a ação da insulina, ela pode gerar um risco tanto de hiperglicemia quanto de hipoglicemia severa durante a prática da atividade. A gente tem como recomendação, né, de 150 minutos a 300 minutos semanais, né, para o indivíduo diabético metabólico. Se a gente pensar num diabético tipo 1, para o diabético tipo 2, ele precisa perder peso, então a recomendação é que sejam feitos mais do que 300 minutos por semana, numa atividade de intensidade moderada a vigorosa. Agora, quais são as precauções com o indivíduo que é diabético do tipo 1 para fazer exercício? Sim, a primeira precaução que a gente tem que tomar é em relação ao tipo de insulina que ele faz, que ele utiliza. Né? Quando a gente tem um diabético tipo 1 que utiliza a insulina rápida próximo ao horário do exercício, a recomendação é que a gente reduza essa dose em torno de 30% a 35% da dose que ele costuma tomar nos dias que ele não faz atividade física, para evitar o risco de hipoglicemia durante o exercício. A gente tem que ter um cuidado com a vestimenta do indivíduo, né, do paciente, aluno, principalmente em relação aos pés,
né? Então, priorizar sempre utilização de calçados adequados, né, do tênis e meia branca. Porque o diabético, ele tende a desenvolver um processo de resistência vascular periférica e neuropatia, né, o que vai dificultar a circulação, principalmente nos pés, né, e ele acaba diminuindo a sensibilidade a qualquer tipo de ferimento. Então, a meia branca, ela fica mais perceptível se acontecer algum tipo de ferimento. Então, às vezes, um machucado que para o indivíduo não diabético passaria desapercebido, o diabético tipo 1 ele tem que ter um olhar especial. Né? Então, o tênis, durante a prática, machucou, a meia branca você consegue visualizar de forma mais eficaz algum tipo de sangramento. E isso pode ser crucial para o tratamento, né, e cicatrização desse processo. Agora, o diabético do tipo 1 ele tende a ser mais magrinho e o diabético tipo 2 mais obeso. O exercício, considerando a questão do exercício aeróbico, ou da parte aeróbica e da parte de fortalecimento muscular, ele é igual para esses dois indivíduos? Na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao benefício, porque qual que vai ser a diferença do benefício de um exercício com característica aeróbica e o treinamento resistido? O aeróbico ele vai ter como papel no controle glicêmico de forma muito mais aguda. Então, durante, né, até 24, 48 horas depois da prática do exercício físico aeróbico, eu vou ter um benefício no controle glicêmico. Né? Já o treinamento resistido, devido ao aumento de massa muscular proporcionado, ele vai trazer um benefício muito mais crônico para o indivíduo, tanto diabético tipo 1 quanto diabético tipo 2. Porém, o diabético tipo 2 ele tem que priorizar exercícios que promovam um emagrecimento. Né? Então, talvez a intensidade deva ser um pouquinho maior, priorizar exercícios com característica aeróbica, né? Ou principalmente exercícios combinados, né? Fazer uma prática de exercício aeróbico combinado com treinamento resistido. Agora, essa nossa conversa, essa recomendação genérica, você está falando para adulto, ou está falando para idoso, ou está falando para adolescente, uma vez que também pode ter um quadro precoce de diabetes ou até dislipidemias ou síndrome metabólica adolescente? Na verdade, as crianças e adolescentes, elas têm uma recomendação um pouquinho maior. Se a gente pensar no indivíduo saudável, né, sem qualquer tipo de patologia associada, o adulto ele tem que manter uma prática de 150 minutos semanais e as crianças e adolescentes de 300 minutos semanais. Tá? Quando ele se torna diabético, tanto se for diabético tipo 1, diabético tipo 2, ele tem que fazer de 300 minutos para cima. Tá? Então, manter movimentação e já tentar englobar um exercício físico programado, com objetivo pré-estabelecido. Aí, quando a gente tem uma patologia associada, só a movimentação não vai trazer um resultado muito eficaz. Aí a gente já tem que introduzir o exercício físico. Agora, para indivíduos idosos, como é que ficaria essa recomendação? Na mesma direção? Porque o idoso ele tem uma perda de massa muscular, o que pode, a longo prazo, ser um fator de benefício ou de agravo, caso não haja uma ativação muscular maior. Na verdade, o idoso ele tem que fazer uma priorização de exercícios de treinamento resistido, né? Se a gente pensar principalmente no processo de envelhecimento, que a gente tem uma perda média aí, a partir dos 30 anos de massa muscular, né, em torno de 0,5 a 1 quilo por ano, quando não feita a prática da atividade física, o idoso ele já vai chegar com uma massa muscular muito reduzida. Isso vai alterar todo o metabolismo, né? Então vai acabar diminuindo o gasto basal, diminuindo a reposição de glicogênio intramuscular. Então, o idoso ele tem que priorizar um treinamento resistido e, junto com o treinamento resistido, a gente tem que tentar buscar trabalhar exercícios de equilíbrio e também de flexibilidade. Agora, o diabetes tipo 2 ele aparece em determinado momento da vida. Qual que é a faixa de idade que esse diabetes tenderia a ser mais prevalente? Em torno dos 40 aos 45 anos para homens e geralmente mulheres após a fase de menopausa, né? O pós-menopausa, que geralmente é acima dos 50 anos. E nessa faixa etária, a ideia da precisão de 150 minutos, por exemplo, para os homens, moderado, vigorosa, seria a recomendação em qualquer momento dessa linha?
em termos de intervalo etário? Geralmente, entre os 40 e 45 anos é a fase que o homem está acima do peso, né? Isso acaba tendo uma série de fatores sociais e ambientais que se encaixa na faixa etária que o homem geralmente alcançou um pico profissional, tem uma carga horária de trabalho estendida e é onde ele acaba diminuindo o tempo de atividade física. Aí, com o aumento de peso, a gente tem que preconizar 300 minutos semanais de atividade. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Agora, e depois dessa idade? Porque, pelo que eu estou entendendo, vai haver uma flutuação. A hora que ele chega com determinada idade, 40 e, enfim, 50 anos, ele apresenta algumas alterações metabólicas e depois vem a questão da reorganização do tempo, pensando na vida futura para envelhecer. Mantém a mesma recomendação de 300 minutos, menos, aumenta mais a quantidade de exercício com peso? Na verdade, tenta manter a mesma recomendação dos 300 minutos, mas priorizando o exercício físico, principalmente treinamento resistido, para evitar essa perda de massa muscular. Agora, exercício, ele consegue promover um emagrecimento suficiente para chegar nos 10% de perda de massa corporal, como a gente falou no programa anterior? Na verdade, o exercício físico e a alimentação saudável, elas caminham juntos. Não adianta só você se alimentar, né, de forma saudável e não realizar atividade física de forma regular, e nem só atividade física de forma regular e não tiver uma alimentação saudável. Então, nós temos que manter a qualidade nos hábitos diários, tanto de alimentação quanto da atividade física. Agora, no que o exercício melhoraria a captação de glicose pela célula, o que poderia ajudar a controlar essa glicemia, pensando no diabetes tipo 2? Então, na realidade, durante a prática de atividade física, a gente não utiliza a insulina como sinalizador para a migração do glúteo para a membrana e captar a glicose. Então, durante a atividade física, a gente tem uma diminuição da secreção de insulina e a gente tem uma captação pelo músculo que nós chamamos de captação insulino-independente. Independente. Então, o glúteo sozinho vai para a membrana, né, capta a glicose, então a gente tem um controle glicêmico durante a atividade sem depender da insulina, né? Então, além disso, no pós-atividade física, a gente precisa repor o triglicerídeo intrahepático. Então, eu acabo também facilitando o quê? O controle metabólico no pós-exercício. Então, para o diabético tipo 2, a gente vai conseguir um controle glicêmico durante a atividade, né, através dessa captação insulino independente e no controle basal do metabolismo pelo músculo, né, devido ao estímulo muscular. Agora, tanto exercício com pesos ou resistidos, assim como o trabalho aeróbico, eles promoveriam essa mesma resposta intramuscular da ação do glúteo como o ativador, o facilitador da captação de glicose ou não? Na verdade, o treinamento resistido em relação a esse estímulo muscular é muito maior, né? Lógico, o que vai acontecer? Na prescrição, a gente tem N variáveis aí que vão influenciar. Então, a duração do exercício, se for um treinamento resistido, a quantidade de séries, repetições, intervalo, a carga que está sendo estabelecida. No exercício aeróbico, a duração, a intensidade, né, os músculos que estão sendo estimulados nesse exercício. Então, a gente tem uma série de variáveis que vão influenciar essa resposta. Mas o treinamento resistido, de forma crônica, é o que vai responder de forma mais positiva. E o treinamento aeróbico, de forma aguda, é o que vai responder de forma mais positiva. Então, vamos pensar na precisão, Carla. Em termos de séries, na musculação, no trabalho com pesos, qual é a recomendação para o número de séries para os indivíduos diabéticos? Então, a recomendação para o diabetes do treinamento resistido é uma característica hipertrófica. Né? Então, iniciantes com uma série, posteriormente evolui de 2 a 3 séries, de 6 a 8 exercícios, trabalhando os grandes grupos musculares, em relação às repetições, de 8 a 12 repetições. Quantas vezes por semana? No mínimo 2 vezes por semana, trabalhar cada músculo. Então, eu posso entender que a prescrição de exercício com peso envolve, para a mesma sessão de treino,
exercícios para membro superior, membro inferior e tronco, privilegiando os exercícios multiarticulares ou grandes grupos. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Então, evoluir dos multiarticulares para os monoarticulares, trabalhar exercícios com os grandes grupos musculares, mas a gente tem que pensar que isso de forma inicial, né? Muito professor, ele acaba estabilizando o treino do aluno por conta dele ser diabético, né? Então, o indivíduo diabético, ele vai evoluir assim como qualquer outro aluno, né? Então, conforme às vezes nós encontramos pessoas que eles têm que evoluir o treino. Está lá 1 ano treinando o mesmo protocolo de treino. Não, a gente tem que evoluir o treino diabético, assim como a gente evolui o treino de outros alunos. Então, inicialmente é isso, né? Trabalhar um dia todos os grandes grupos musculares, exercícios multiarticulares, de 8 a 12 repetições, variando de 1 a 3 séries, né? Posteriormente, a gente pode evoluir o treino. Agora, é necessário, por exemplo, imaginando que nós fizéssemos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Os exercícios que eu uso na segunda-feira podem ser os mesmos da quarta e da sexta, ou eu posso também trocar os exercícios mantendo os mesmos grupos musculares em ação? Você pode trocar, você vai até ter uma variação de estímulo que vai ser benéfica para o indivíduo em relação a estímulo hipertrófico. Agora, considerando o grupo de diabetes que vocês têm lá no Centro de Medicina Preventiva, né, e o tratamento de crônicas lá do Einstein, existe um grupo de pessoas diabéticas que estão trabalhando, não tem? Sim. A programação, o que vocês têm encontrado em termos de melhora para redução de peso, para redução de medicamentos, se é que isso acontece, em termos de percepção de benefício, o que vocês têm encontrado em termos de resultados lá? Olha, os resultados são bastante positivos, né? Trabalhar com o indivíduo diabético, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, você acaba tendo benefícios palpáveis, né? Então, o diabético tipo 2, ele tem um controle do peso, o controle glicêmico dele começa a estabilizar, ele começa a ficar próximo da normalidade. Tem indivíduos que têm redução da utilização da medicação, né? Ou alguns que utilizavam de 2 a 3 medicações, hoje utilizam uma medicação só. Os benefícios em relação à alteração como pressão arterial também, isso acaba sendo palpável, né? E em relação ao diabético tipo 1, principalmente redução da dose da insulina que é aplicada, né? Então, através do controle glicêmico, não só a insulina que é aplicada de forma rápida, que a gente tem que reduzir como protocolo, mas principalmente a insulina basal, que ele tem que utilizar diariamente. Isso é interessante, porque até eu queria ouvir sua opinião. No Brasil, hoje nós temos distribuídos pelo SUS medicamentos para controle de pressão arterial e medicamentos para controle glicêmico. O exercício, ele tem efeito positivo, né, da forma que você está apontando, até na redução de medicamento, portanto, isso equivale a custo. Não seria interessante, pensando em saúde pública efetivamente, que nós tivéssemos no SUS programas de exercício para as pessoas que retiram o medicamento gratuitamente, porque isso é bom para o indivíduo e, em termos de custo do sistema de saúde, também poderia ser minimizado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual a sua posição sobre isso? Com certeza, né? Compensa muito mais o governo investir em profissionais de educação física, né, que desenvolvam programas de atividade física para o município, né, do que investir em relação à compra de medicamentos que devem ser distribuídos. A gente tem experiência que, fazendo atividade física, né, indivíduos que tomam medicação acabam reduzindo tanto a dose quanto até o número de medicamentos, né, e principalmente eles geram um custo menor quando internados. Porque muitos pacientes que são internados, se eles têm um histórico de atividade física regular, eles ficam menos tempo em internação.
isso também é um custo menor para o governo, né? Então, a gente tem experiência, na verdade, com um projeto em parceria com a Prefeitura de idosos, e acho que o governo está começando a ver exatamente isso. Investir em atividade física traz muito mais benefícios e redução de custos do que só custear a medicação para a população. A sua experiência em relação ao exercício, vocês têm trabalhado tanto com pessoas de alto nível socioeconômico e pessoas com menor nível socioeconômico. Em termos de médios, qual os grupos estão com mais risco de desenvolvimento de doença metabólica? São os grupos com maior oportunidades socioeconômicas ou com os grupos com menor oportunidade socioeconômica? Na verdade, ambos estão, né? O que acaba acontecendo é uma diferença em relação à causa do aumento do peso, né? Porque os indivíduos com alto poder socioeconômico, eles têm um peso acima do considerado saudável, porque eles acabam ficando muito tempo no trabalho, eles comem, vamos dizer assim, a qualidade do alimento em relação a custo acaba sendo superior. Então, eles acabam comendo mais e, principalmente, bebendo mais. A ingesta alcoólica da população com alto poder aquisitivo é muito maior, né? E o nível de atividade física é muito menor. Já a população com baixo poder socioeconômico, a qualidade do alimento em relação a alimento industrializado, a quantidade de gordura presente nos alimentos, também é pior. Então, eles também acabam ganhando mais peso. Mas, se a gente pensar em relação à atividade física, aquele que adere melhor à prática é a população que tem um menor poder econômico, né? Então, eles valorizam muito mais a prática de atividade física do que aquele indivíduo com alto poder econômico. Por que isso acontece dentro da sua experiência clínica lá no hospital? Na verdade, a população de um poder aquisitivo maior é muito mais complicada de trabalhar, né? A percepção de saúde deles é prejudicada, então eles acabam associando o poder aquisitivo em relação à percepção de saúde. Então, o sucesso profissional vai me gerar uma motivação maior, então a minha saúde está excelente. Então, se você comparar a percepção de saúde de uma população com poder socioeconômico aumentado, né, vamos dizer assim, eles sempre consideram a saúde como excelente, porque vai estar encaixando a situação socioeconômica. Já a população com menor poder aquisitivo, eles têm um cuidado, vamos dizer assim, maior e uma preocupação com a saúde, né? Então, eles não consideram que a saúde deles está boa, então eles vão tomar medidas preventivas. Então, a aderência é maior para os grupos que teriam menos oportunidade inicialmente? Com certeza. E os filhos dessas pessoas? Vocês têm acompanhado alguma coisa em relação aos adolescentes? São filhos desses indivíduos que vocês atendem? Na verdade, os filhos, em relação ao projeto de baixo poder socioeconômico, eles acabam sendo influenciados, né? A gente brinca que o bichinho da atividade física também acaba picando eles, porque eles veem o pai estimulado a fazer atividade física, eles também acabam fazendo, até mesmo para acabar auxiliando, né, estimulando o pai a manter de forma regular essa prática, né? Agora, para o outro grupo, talvez isso já não aconteça. Isso não se encaixa, né? Agora, caso a doença metabólica ela esteja ligada à família, vamos pensar no grupo com menor nível socioeconômico, ela esteja já no ambiente da família e o pai faz exercício, esse indivíduo adolescente, o filho também faria exercício. Mesmo adolescente, o exercício com peso, ele seria recomendável para o controle metabólico? Com certeza, né? Inicialmente pensando nos hábitos da família, né? Uma criança que tem um pai ativo, ela tem 50% de chance a mais de se tornar um adulto ativo, né? Se o pai e a mãe forem ativos, essa chance aumenta para 80%. O treinamento com pesos, ele pode ser praticado por crianças e adolescentes, desde que seja acompanhado por um profissional que controle as variáveis de carga, né? A quantidade de exercício semanal e até a estratégia para o tipo de equipamento que vai ser utilizado para não prejudicar em relação ao risco de lesões,
né? E criança é um público que ele quer resultado muito rápido, né? Então, é controlar um pouquinho essa ansiedade da criança e do adolescente. Então, você sugere, por exemplo, que essa extensão dos programas de educação em diabetes envolvendo exercício também passem pelos mais jovens, no caso, Com os filhos. certeza. Porque é muito provável que a relação de alimentação da família, ela acontece para todos os seus membros. Com certeza, deve ser feito. E a gente tem até estratégias de exercícios que podem ser feitos em casa, né, sem o acompanhamento. Então, o nosso objetivo até nos programas do hospital é a gente ensinar os indivíduos, né, quando não acompanhados, realizarem exercícios em casas. Então, são exercícios funcionais, né, que não necessariamente precisam do nosso acompanhamento lado a lado, mas que vão trazer um benefício tanto para a força, quanto para a hipertrofia, quanto qualquer estímulo que o exercício físico traz para o metabolismo. Agora, nós só falamos aqui, nesse momento, do exercício para o diabético, mas ele pode também ser hipertenso. Com certeza. E como é que isso acontece em termos de recomendação, se for diabético e hipertenso? Na verdade, a hipertensão, ela geralmente está acompanhada do diabetes, e o diabetes do hipertenso, né? São patologias que caminham um pouco juntas. A recomendação, ela acaba sendo a mesma, mas os cuidados são diferentes, Por exemplo? Então, os indivíduos hipertensos, a gente tem que aferir a pressão antes de iniciar a atividade, porque se essa pressão estiver aumentada, então a pressão arterial sistólica acima de 160 e a diastólica acima de 100, o indivíduo ele não pode fazer exercício naquele dia, principalmente treinamento resistido, que é aquele que vai dar um aumento muito acentuado da pressão, né? Então, os cuidados vão ser principalmente no exercício físico. Então, tem que aferir a pressão, se tiver alterada, voltar para casa, outro dia a gente se vê. Então, posso estar entendendo, nessa mesma situação de doenças correlacionadas, que se eu sendo um diabético, fazendo exercício resistido e aeróbico, o meu controle da esteatose também tende a ocorrer, ou não? Com certeza, né? Toda alteração que o exercício físico vai proporcionar metabólica vai gerar um benefício, né? Para o controle glicêmico, para o controle da esteatose hepática, para o controle da hipertensão, para o perfil lipídico. Então, o HDL vai aumentar, o LDL vai diminuir, né? Os triglicerídeos séricos também vão ser controlados. Então, o exercício físico ele não vai atuar em só uma variável, ele vai acabar atuando em todas as variáveis metabólicas e cardiovasculares. Muito bem. É uma pena, mas chegamos ao fim de mais um programa fantasticamente abordado aqui pela professora Carla Juliano, da relação do exercício, a prescrição e incentivando efetivamente as pessoas a fazerem a atividade física. Então, eu queria te agradecer, professora, pela presença, pela forma fantástica que nós conversamos, um entusiasmo enorme da sua parte em contar a experiência e de uma forma realmente apaixonada que você faz em relação a esse grupo de diabéticos. Queria te agradecer e pedir para você deixar seu contato para que os amigos, agora já falando não só das doenças, mas o exercício como forma de proteção, que eles pudessem entrar em contato com você, por favor. Eu que agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui, né, conversando com você, principalmente de um tema que eu sou literalmente apaixonada, e deixo o meu contato, né, para todos os internautas, que é carlagpinto@yahoo.com.br, e no que eu puder ajudar, podem entrar em contato para a gente trocar um pouquinho de experiência. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Carla. Então fica aqui o nosso abraço e até a próxima, com outro tema bastante intrigante que muito vai ajudar na formação dos professores, na atuação, enfim, na discussão das doenças e da saúde. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.